Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16. Aleluia. Verso 15. Disse-lhes ele, ou seja, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos: quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqui a revelação. Está vendo a importância da revelação? E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Agora segura o teclado aí um pouquinho para mim, porque eu quero que você pegue esse ensinamento. Diga comigo: chaves do reino. Se você estudar essa palavra, a palavra do no reino, não quer dizer as chaves para entrar no reino, mas as chaves que pertencem ao reino. E isso, a diferença é muito grande. Ou seja, Deus não deu a chave para o apóstolo Pedro para ele abrir quem entra ou quem sai no céu. Não, é as chaves do reino aqui na terra, para usar elas aonde? Na terra. O que ligares na terra. Então diga comigo: chaves do reino para serem usadas na terra. Queridos, talvez hoje seja uma das revelações mais importantes que você pode receber na sua vida. Você está preparado? Primeiramente, nós precisamos definir o que é o reino de Deus. Como que eu vou ter as chaves do reino de Deus se eu não sei, nem tenho o conceito, nem tenho a ideia exata do que é o reino de Deus? Então, nessa primeira fase vou falar aula, desse ensinamento, dessa revelação, eu vou explicar o que é o reino. Pergunte para mim, diga: pastor, o que é o reino de Deus? O pessoal desse lado aqui, fala comigo: pastor, o que é o reino de Deus? Muito importante essa pergunta. Inclusive, eu fico feliz de dar essa aula, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste, porque eu descobri que a maioria dos cristãos não tem noção sequer do que é o reino de Deus. E tem uma coisa para te dizer: Jesus nunca pregou outra coisa que não fosse o reino de Deus. Jesus falou do céu 4 vezes, do inferno 3, mas do reino ele falou mais de 300 vezes. E muita gente fala, nem sabe o que é o reino de Deus. Por isso nós precisamos definir isso hoje. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Diga comigo: este evangelho do reino. Por que Jesus disse este evangelho do reino? Ele especificou, não disse o evangelho, ele disse este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então nós não estamos aqui pregando só a palavra evangelho, é o evangelho do reino.
A palavra evangelho significa boa notícia, mas a boa notícia do reino de Deus. Quero começar dizendo para você que é crente veterano, quantos anos de crente você tem, Tiago? 31 anos. Eu vou dizer algo aqui interessante para vocês. A maioria dos crentes, como o Tiago, 30 anos de evangelho, talvez nunca escutaram uma mensagem sobre o evangelho do reino, mas sim escutaram a mensagem do evangelho da salvação. Diga comigo, o evangelho da salvação não é o evangelho do reino. Jesus pregou o evangelho do reino. Mas a nós nos foi ensinado o evangelho da salvação. Não deixa de ser uma boa notícia, não deixa de ser a mais importante, não deixa de ser verdade. Qual é o evangelho da salvação? Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz para nos salvar, para nos dar moradia no céu. Se um dia eu morrer, eu vou morar com Jesus. Esse é o evangelho da salvação. Mas Jesus, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus, a primeira pregação dele e a primeira pregação, e a única, na verdade, a primeira e a única pregação, mas as primeiras palavras que saiu da boca de Jesus foi assim: é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então qual era a mensagem? O reino de Deus está? Depois, quando chegou em Mateus capítulo 10, ele não disse mais está próximo. Ele disse, ide pregar o evangelho, dizendo, o reino de Deus é chegado. Diga comigo, o reino de Deus é chegado. Então nós precisamos definir hoje o que é esse reino, o que é essa mensagem que Jesus quis pregar, que ele pregou a vida inteira. E talvez hoje é a mensagem menos conhecida. Como pode ser que a única coisa que Jesus falou foi reino de Deus e é a coisa mais desconhecida? Eu conheço pastores, 20, 30 anos de pastor e não conhece a pregação do evangelho do reino. Quem quer saber o evangelho do reino? Amanhã eu vou contar para você. Eu conto agora? Oh, Jesus amado. Vocês não estão com pressa não, né? Eu não estou com pressa hoje não. Eu preciso construir com vocês aqui essa base, amém? Então o evangelho, este evangelho do reino será pregado. Agora, pastor, o senhor gosta do evangelho da salvação? Eu amo. Se não fosse a cruz, nós não estaremos aqui, amém? Quem é salvo aqui? Levanta a mão. A salvação, ela é o mais importante da nossa vida. Mas Jesus nunca pregou esse evangelho. Jesus pregou o evangelho do reino. Olha só que interessante. Eu falei que Jesus nunca pregou esse evangelho, as pessoas ficam assustadas, pastor Adriano. Mas é só questão de lógica. Por exemplo, se eu chegasse para você hoje, Tiago, eu estou pegando o seu pé hoje. Você só ficou aqui do meu lado, agora sobrou para você. Tiago, se eu chegasse para você e falasse assim, resume o evangelho para mim em 30 segundos. Você falaria como? Jesus nasceu, morreu na cruz, veio trazer salvação para nós. Amém? Quem concorda com ele? Essa é a mensagem, né? O evangelho é que Jesus morreu na cruz para me salvar. Só que não. Isso aí é a mensagem mas não é o evangelho que Jesus pregou. Não deixa de ser maravilhoso, não deixa de ser verdade, não deixa de ser o caminho para a gente ser salvo. Mas o que é então o evangelho do reino? Se não é o evangelho da salvação, que diferença? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, ela é uma questão de lógica. Se você é alfabetizado, você vai saber a resposta. Olha só que simples. Como é possível
eu dizer que o evangelho é que Jesus morreu na cruz para me salvar, se Jesus pregou o evangelho durante 3 anos e meio, ele não tinha morrido ainda? O evangelho é que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Mas que evangelho que Jesus pregou se ele estava vivo? E ele nem podia falar que ia morrer. Ele não podia falar. Ele, não fala que eu vou morrer. Tem alguma pessoa com 5ª série que consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Não é questão de lógica? Então vou fazer mais difícil. Não me convenceu, vou te convencer. O que João Batista pregou? Pregou só uma coisa. O que ele pregou? O evangelho do reino. Através do... Mas qual que é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado. Qual que era a mensagem dele? Qual a mensagem de Jesus? Como que João Batista pregou o evangelho se ele nem sabia quem era Jesus? João Batista ficou anos e anos e anos pregando o evangelho do reino, sem sequer saber quem era Jesus. Se o evangelho é que Jesus morreu na cruz no meu lugar, então que evangelho pregou João Batista? Que evangelho pregou Jesus se ele não tinha morrido ainda? Quando você abrir sua Bíblia, chegar em casa hoje, que agora você vai ficar com curiosidade, vai dar vontade de ler a Bíblia, você vai ver que Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, só fala única e exclusivamente do evangelho do reino. Em que compararei o reino de Deus? Uma parábola sobre o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vós. Sempre o reino, o reino, o reino e o reino e o reino. Pastor, o senhor está desprezando a mensagem da salvação? De jeito nenhum. É a que mais nós celebramos nessa igreja. A salvação. Ninguém pode falar da gente. Acho que nós celebramos mais que muitas igrejas quando alguém é salvo aqui e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe do que eu estou falando e concorda? Mas a mensagem é a mensagem do reino. Agora, vamos definir algumas coisas aqui então. Jesus, sempre que ele ia falar do reino, ele dizia o seguinte: compararei o reino de Deus. Você lembra da mensagem do filho pródigo? Lá, em todo aquele capítulo, você já fez a aula da Exousia, então agora não vou te pegar mais. Olha lá. Quando você chega lá, naquela mensagem do filho pródigo, existem várias outras mensagens naquele capítulo de coisas que se perderam. Diga comigo, algo que se perdeu. Então vai falar da dracma perdida, vai falar da ovelha perdida, vai falar do filho pródigo, vai falar depois de uma pérola que escondida, depois vai falar de um tesouro, sempre algo escondido ou perdido. Diga comigo, escondido e perdido. E sabe o que é interessante? Nós estamos falando que as pessoas têm a Bíblia na frente dela e ainda o reino de Deus. Por mais que elas leiam os evangelhos, continua perdido e escondido. Me pergunte, como é isso, pastor? Porque o reino de Deus não se obtém lendo a Bíblia. O reino de Deus só se obtém quando Deus deseja revelar o reino para você. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes, por isso que a teologia revelada é diferente. Fala, meu Deus, eu não acredito que estava isso na minha frente. Inclusive tem gente agora que está assim, eu não acredito que eu não percebi essa mensagem. Porque o reino de Deus, só se Deus revelar para você. Pode ler o que você quiser. Se você não for revelado para você, você nunca vai obter, nunca vai entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer. Se não nascer da água e do Espírito, você não vai poder o quê? Entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Olha que interessante. Deixa eu explicar uma coisinha para você então. Agora que a gente já está... Deixei você bem curioso. Quem está bem curioso? Amém. Ótimo. Agora tem toda a sua atenção. Nós vamos começar a revelar, vamos destrinchar
o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma capital. Diga comigo, a capital do reino de Deus está no céu. Deus está no céu com seus anjos e lá é a capital do reino. O reino é o quê? É um governo. Diga comigo, governo. Domínio. Então, quando a gente pensa num reino, tem que ter um rei. Quando a gente pensa num rei, tem que ter um trono. Quando a gente pensa num trono, tem que ter súbditos. E quando a gente pensa num reino, tem que ter território. Diga comigo, território. A sede do reino de Deus é no céu. Deus está no trono, reinando a partir do céu. Agora, a capital do Brasil está em Brasília, né? E o território principal é o Brasil. Quantos sabem que o Brasil possui embaixadas ao redor do mundo? Como que funciona uma embaixada? Uma embaixada, talvez você tenha visto isso em filme, ela é território brasileiro. A partir do momento que você pisou dentro daquela embaixada, o poder de governo é do Brasil e se você tivesse 1 metro para fora, vamos supor que fosse na França, então agora quem me governa aqui é a França? Quem me governa aqui é o Brasil. França, Brasil, você pode até ficar brincando lá. França, né? Você não manda em mim, agora, entendeu? Em filme tem isso, já viu que às vezes o cara está correndo, fugindo da polícia e ele entra na embaixada, aquela polícia já não pode mais pegar ele ali dentro. Deixa eu explicar algo para você. Agora, todo mundo já entendeu sobre embaixada. Quem já ouviu falar de colônia? O que é uma colônia? Uma colônia é a extensão de um reino em outro lugar do mundo. Por exemplo, o Brasil por muitos anos foi colônia de Portugal. E no Brasil se fala português, porque tinha o reino de Portugal governando a gente. O Brasil prestava contas para o rei de Portugal. Os soldados que estavam aqui eram portugueses, porém está a milhares de quilômetros. Mas o governo, o reino, a cultura, né? Por exemplo, tem um país chamado Bahamas, que são umas ilhazinhas no Caribe, e todo o país é, 99% são pessoas negras, e é Caribe e é calor. Se você for lá, eles falam inglês, eles são colônia britânica, eles prestam homenagem ao rei da Inglaterra, e eles tomam chá. Já viu que o inglês toma chazinho, né? Aquela xícarazinha, o momento do chá. O momentinho do chá. Aí você vê um monte de pessoas negras naquele calor de descendência africana, mas estão tomando chazinho de tarde. Por quê? Me pergunte, por quê, pastor? Porque eles vivem numa colônia que é a extensão do reino da Inglaterra, então eles têm as mesmas leis, as mesmas regras, eles têm a mesma cultura do reino de origem. Então preste muita atenção, você vai entender hoje o que é o reino de Deus. Para mim explicar o que é o reino de Deus, eu vou falar primeiro para você o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é o céu. Não é só na capital. O reino de Deus é todo lugar aonde Deus governa, aonde Deus possui domínio e aonde a vontade dele está sendo feita. Pai nosso que está nos santificado seja o seu, venha a nós o teu. Olha a oração de Jesus. Ele não diz, me leva para o teu reino. Ele diz, pega o teu reino e traz na terra. Seja feita a sua... Aonde? Como é feita? Ou seja, a oração que Jesus disse é, Senhor, faça desse lugar na terra uma colônia do céu. Traz o teu reino aqui na terra.
A oração do Pai Nosso não é uma oração de salvação para Deus me levar para o céu. Não é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, me leva para o teu reino. Não, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Então diga comigo, o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus é um lugar onde Deus governa, onde Deus reina, onde a vontade dele é feita, onde a cultura dele está estabelecida. Ou seja, nós estamos agora em um lugar que é uma colônia, uma extensão do reino de Deus, porque aqui ele governa, aqui ele se manifesta, aqui a vontade dele é feita, aqui os louvores, a gente canta os louvores dele, a música, a cultura, o linguajar. Já percebeu que a pessoa, quando ela é do mundo, ela entra na igreja, ela fala assim, tá? É uma outra cultura. O povo fala uns negócios diferentes, fala umas línguas diferentes, conversa diferente, abraça todo mundo, ama as pessoas, amam ofertar. Esse povo não canta música diferente. Que cultura é essa? Deus opera milagres, sinais, maravilha. É um choque cultural. Ela entrou num país que ela não conhecia. Ela entrou numa cultura que ela nunca viu. Se você for num país lá da Ásia, você vai ter um choque cultural. Se você for lá na Coreia, né, você vai ter um choque cultural, porque tudo lá eles fazem diferente, eles comem cachorro. Você fala, meu Deus, você tem um choque cultural. Quando a pessoa entra numa igreja de reino, ela tem um choque cultural. Ela diz, eu nunca vi tanto amor, eu nunca vi tanto poder, eu nunca vi tanta graça, eu nunca vi tanta unção, eu nunca vi tanta gente transformada, eu nunca ouvi música desse jeito, eu nunca vi pessoas apaixonadas por Deus. Então diga comigo, o reino de Deus é onde Deus governa, onde Deus tem domínio, onde a vontade dele é feita. Amém? Você está preparado? Então Jesus disse, o reino é algo que estava perdido. Você precisa fazer Exousia School para conhecer toda essa revelação, amém? Chama Gênesis do Reino. Não estou falando nem 1% das aulas aqui, irmão. Nem começou. Agora, diga comigo, algo que se perdeu. O reino de Deus é algo que está sendo restaurado. Jesus não veio trazer uma novidade, era uma novidade para quem estava ali, é uma novidade para nós, mas não é uma novidade para o planeta Terra, é algo que um dia existiu, mas que por algum motivo, por alguma razão, se havia perdido. Então, o que se perdeu? Como que era esse reino? Aonde ele estava? Como que ele funcionava? Eu vou te dar talvez mais 1% da aula aqui, para você ter um pouquinho de noção que reino é esse que se perdeu. E agora, olha que interessante, quando Jesus veio para a terra, já fazia milênios que esse reino se tinha perdido. Como que tinha se perdido? Muito simples. Vai ficar bem claro. Quando Deus criou a terra, Deus deu a terra para os filhos dele, o ser humano. Diga comigo, a terra pertence aos homens. Inclusive, Salmo 115, verso 16, coloca lá no telão para mim. Salmo 115, verso 16. Põe no telão para mim. Diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos. Para quem que ele deu a terra? Que somos nós, amém? Agora olha que interessante. Eu vou mostrar para você, a terra é dos filhos dos homens, mas Deus instituiu o reino dele na terra. Ao mesmo tempo que ele deu a terra para o homem, ele deixou a colônia do reino dele aqui na terra, lá no Gênesis.
Agora, olha que coisa. Essa colônia era uma extensão do céu na terra. A vontade de Deus era feita na terra. E havia um sacerdote que governava e que tinha autoridade nesse ambiente que era a extensão do reino de Deus na terra. Alguém sabe o nome desse lugar? Jardim do Éden. Diga comigo, o Éden era simplesmente a colônia de Deus, do reino de Deus na terra. E Adão era o sacerdote. Uau! Como que acontece? O que eu vou te falar aqui, tua mente vai abrir assim, você vai cair a ficha. Olha que coisa incrível. Você sabia que o Brasil, houve uma região do Brasil ali bem no comecinho do século XV, XVI, quando chegaram os colonizadores europeus, eles estavam fazendo uma colônia francesa no Brasil, ali perto do Rio de Janeiro. E os franceses estavam colonizando aquela região. Era para ser uma colônia francesa. Falar francês, a moeda francesa, o rei da França, tudo era para ser francês. Sabe o que aconteceu? Os portugueses chegaram e expulsaram aqueles franceses. Falando, aqui não é lugar para vocês. Então não deixou que eles fizessem ali, continuassem com aquela colônia, e eles foram para lá no Quebec, que é Canadá hoje. Ou seja, aquela colônia francesa do Canadá era para ser aonde? Aqui no Brasil. Mas mandamos eles embora. Houve um tempo que o Brasil era colonizado por Portugal. E o próprio português, descendente de português, que estava no Brasil, decidiu declarar o dia da independência. Independência ouviram do Ipiranga, margens plácidas, né? Ou seja, lá no Ipiranga escutou-se um brado, independência ou morte. Ali vai nascer então a independência do Brasil. O que acontece numa independência? Quando o povo, preste atenção, quem declarou a independência eram descendentes de portugueses e portugueses que falavam português. Falaram assim, nós vamos usurpar isso aqui agora. Agora vai ficar para nós. E a primeira coisa que tiveram que fazer a primeira coisa numa independência, o rei e os seus soldados e todos aqueles que são portugueses tiveram que voltar para Portugal. Deixa eu falar uma coisa para você. Pela primeira vez você vai entender dessa forma a Bíblia. O reino de Deus estava na terra, no Éden, através de Adão. Adão era o governante de Deus. E Deus disse para Adão, Adão, aqui, nesse jardim, nós vamos fazer um governo. Quem governa sou eu. Quem governa é Deus. Diga comigo, Deus. E Deus colocou o jeito de governar. Adão, aqui você vai comer de todas as árvores, de tudo que eu plantei. Quem plantou o jardim foi Deus, sim ou não? Então eu plantei, vou fazer tudo do meu jeito, meu governo, minha vontade. Você vai ter a minha autoridade, e aqui que é o importante, para a gente governar isso aqui. Só faz um favor para mim, Adão. Aquela árvore ali, não coma dela. Deixa eu voltar ali um pouquinho, então, no Gênesis com você, para você entender um pouquinho do reino. Lá em Gênesis 1, verso 26. Vai dando um glória a Deus aí. Gênesis 1, 26. Quem está aprendendo alguma coisa hoje?
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Diga comigo, domine. Uau! Essa palavra é muito forte. Mais uma vez, diga, domine. Essa palavra no hebraico é a palavra radá. Repita comigo, radá. A palavra radá no hebraico de domínio é a palavra também para reino. Diga comigo, reino. Ou seja, que tenha domínio, radá, como um reino, aquele que governa sobre os peixes do mar. O que mais? Sobre as aves do céu, sobre o gado. Agora olha só, e também não só sobre os animais e o gado, olha, e sobre a própria domine a terra. Uau! E sabe o que é essa palavra radá? A raiz dela, o que ela quer dizer? Ter algo debaixo dos seus pés. Quando você tem algo debaixo dos seus pés, você tem total domínio. Quem já viu alguma cena de filme onde o inimigo cai e aí o guerreiro levanta a espada e pisa na cabeça do inimigo? O que está dizendo? Ele está completamente dominado. Está debaixo dos meus? Essa é a palavra radá. Completamente dominado. Deus falou, eu quero que você, Adão, tenha toda a terra debaixo dos teus pés. Tenha radá, governo, autoridade, domínio. Você acabou de ler comigo um dos versículos mais importantes da Bíblia. No capítulo 1, verso 26 de Gênesis, foi o nascimento do reino de Deus na terra. Agora, olha que coisa interessante. O reino de Deus. Deus não precisa descer na terra para ele reinar. Se o Brasil abre uma colônia numa ilha, o presidente não precisa estar lá para dominar. Ele coloca, sabe o quê? Governadores, embaixadores, pessoas com autoridade para governar naquele lugar. Então Deus não governa na terra, Ele descendo na terra para governar. Ele dá autoridade para seus embaixadores, para os seus governadores, para eles reinarem. No nome dEle, com a unção dEle, com o poder dEle. Então Deus pegou a autoridade dEle e colocou sobre Adão. Falou, Adão, agora você vai reinar. E você vai ter a terra aqui, ó, debaixo dos seus pés. Quem está entendendo alguma coisa hoje? Eu preciso agora de alguns minutinhos para explicar algo muito sério para você. Talvez uma das coisas mais importantes que você precisa aprender sobre Gênesis. Adão não era um cavernícola. Adão não era um homem das cavernas peladão, arrastando Eva pelo cabelo, com um pedaço de pau na outra mão. Você está muito enganado. Esse não era Adão. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Adão era praticamente quase uma extensão da Trindade. Façamos ele a nossa imagem e semelhança. E que ele tenha domínio sobre toda a terra. Você acha que Deus ia dar o domínio do planeta Terra para um cavernícola? Deus colocou em Adão. Adão foi o único homem que nasceu sabendo tudo. Adão não sabia as coisas por aprendizagem. Adão sabia tudo por revelação. Adão, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos nomes de animais existem hoje no planeta Terra? Diga comigo, milhões. Quantos nomes de animais existem? Milhões de nomes de animais. Se eu pegar um bicho desse e colocar na tua frente, um bicho que você nunca viu, e eu falo assim, põe nome nisso aqui, você vai quebrar muito a cabeça e não vai saber pôr nome naquilo ali. A Bíblia diz que Adão, em um só dia, colocou o nome em todos os animais. Imagina a mente de Adão.
Imagina a capacidade cerebral de Adão, que nunca teve corrupção, nunca teve pecado, e ele nasceu sabendo tudo por revelação de Deus. Deus criou um homem com a capacidade tão grande para poder ter um relacionamento com ele. Deus não podia criar um ignorante. Deus tinha que criar um homem que tivesse toda a habilidade de conversar com ele. Adão era inteligente. Adão tinha capacidade cerebral total. Hoje nós estudamos um pouco da capacidade cerebral. Você já viu? Existem algumas pessoas na face da terra que elas tomam... Acontece alguma coisa com elas. Por exemplo, tem um russo que ele estava trabalhando numa máquina, na oficina, e um parafuso explodiu lá na máquina e entrou dentro da cabeça dele. Eles foram lá, fizeram a cirurgia, tiraram, ele sobreviveu. E ele começou a... Qualquer palavra de outro idioma que ele aprendia, ele não esquecia. Ele começou a aprender todos os idiomas. Ele era um mecânico e, de repente, alguma coisa ativou no cérebro dele. Ele aprendeu, parece que mais de 40 idiomas. Sem esforço. E um dia ele chegava num país, ele aprendia o idioma daquele país. Porque alguma coisinha foi ativada lá no cérebro dele. Imagina o cérebro de Adão, como é que era, irmão? Tem um homem lá que ele aparece na internet, ele faz matemática. O cara faz a matemática de milhões na calculadora. E o cara faz a matemática mais rápido que o computador e mais rápido que a calculadora. Imagina o cérebro de Adão, que não tinha defeito, que não tinha corrupção, que não tinha pecado, e ele era imagem e semelhança de Deus. Alguém te ensinou errado que Adão era um peladão. Ai, olha uma flor. Que ele era um bobão lá, que ele era um ignorante que não sabia nada. Você acha que Deus ia fazer um ser ignorante para ter relacionamento íntimo com ele e dar o governo da terra toda para um homem que não sabe o que é uma planta, o que é uma flor? O que é isso aqui? Deus criou quase a extensão da Trindade, uma autoridade na terra para reinar na terra. Você pegaria um bicho do mato e daria para ele o governo do planeta Terra, irmão? Imagina o nível de capacidade e inteligência que tinha Adão, que ele ia governar tudo. Agora, vou trazer um pouquinho da Exousia School aqui para você. Olha só. A pergunta é: o que Adão era capaz de fazer? Que habilidades? Que poderes? Porque Deus disse para ele: domine sobre toda a terra, sobre a criação. A criação vai se submeter a ti, Adão. Pergunte para mim, diga: pastor, o que Adão era capaz de fazer? Adão vivia em perfeita comunhão com Deus, sim ou não? Sim. Adão tinha um corpo, uma mente, um cérebro perfeito, sim ou não? Sim. Adão tinha uma autoridade e um governo de Deus perfeito, sim ou não? Sim. Então a pergunta não é o que ele era capaz de fazer, a pergunta é o que ele não era capaz de fazer. Pense comigo, toda atenção é pouca agora. Moisés não era perfeito. Moisés tinha pecado, Moisés tinha corrupção, Moisés já tinha milênios de que o pecado tinha entrado na humanidade, Moisés não foi lavado e remido no sangue de Jesus, Moisés vivia num pacto com Deus limitado, que era o pacto da lei, onde o pecado do homem ele era encoberto por sangue de animais. Sendo assim, ele fez o mar se abrir. Josué, depois de Moisés,
corrupto também, tinha pecado, tinha corrupção no seu corpo, não tinha a glória de Deus, não foi remido, lavado no sangue de Jesus, e mesmo assim, ele fez oração, e a Bíblia diz que o sol parou. Elias também, cheio de problema, não tinha os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro, tinha corrupção no seu corpo, tinha pecado no seu corpo, tinha corrupção na sua mente, vivia num pacto com Deus limitado, e ele pediu para o fogo do céu cair, e o fogo caiu do céu, comeu o holocausto, queimou a lenha, que ainda queimou a água. Se Moisés fez o mar vermelho se abrir, se Josué fez o sol parar, se Elias fez fogo do céu descer, imagine Adão o que ele fazia. Quer saber o que Adão era capaz de fazer? Muito simples. Basta você saber o que o último Adão fazia. Ah, você não pegou. Adão não é chamado de segundo Jesus, mas Jesus é chamado de último Adão. Se você quer saber o que o primeiro Adão fazia, veja o que o segundo fazia. O segundo tinha poder sobre as águas. O último Adão tinha poder sobre os ventos. O último Adão tinha poder sobre as árvores. O último Adão tinha poder sobre enfermidades. O último Adão tinha poder para transformar água em vinho. Então o primeiro Adão também tinha. Adão falava e a terra obedecia. Adão falava e os animais obedeciam. Adão falava com animais. A água obedecia a Adão. Os ventos obedeciam a Adão. Irmãos, a água, o vento obedece a gente que é crente, que repreende. Imagina Adão. Adão não era esse peladão com a mente vazia. Não. Ele era um homem cheio da glória de Deus. Ele era um homem cheio do conhecimento de Deus. Era um homem cheio da revelação de Deus. A terra se submetia a ele. Ele governava com a autoridade que Deus tinha dado para ele. Tem gente que fica indignada. Ai, tadinho do Adão. Ele mordeu a maçã e Deus acabou com a humanidade. O nível da ignorância dos crentes. Primeiro que não era maçã. Segundo, irmão, você quer saber o nível da gravidade do pecado de Adão? É só você ver o nível da gravidade das consequências. Tá? Adão mordeu o negócio e o mundo foi por água abaixo. Não foi assim. Tadinho do Adão, só queria experimentar. Não. O pecado de Adão não foi morder e comer aquele fruto. Foi muito mais grave que isso. Milhões de vezes mais grave do que comer uma fruta. Nem desfruta, desfruto. A pergunta é, com o nível de consciência, o nível de revelação e o nível de entendimento que Adão tinha, esse foi o nível da consequência. Adão não queria comer uma fruta que ele não conhecia. Existia um porquê que ele queria comer. O problema foi o porquê. Diga comigo, o porquê. Não é o ato de comer a fruta que causou a destruição da humanidade. É o porquê ele decidiu comer daquele fruto. E sabe qual foi o porquê? Porque no dia que comeres desse fruto, serás igual a Deus. O pecado de Adão não foi, que delícia, agora o mundo vai por água abaixo, não. Adão disse, eu vou comer esse fruto. Olha, Adão tinha consciência plena, completa, perfeita. Vou comer desse fruto, porque no momento que eu comer desse fruto, eu serei igual a Deus, não vou precisar mais de Deus. E ele fez a declaração da independência.
Comer o fruto foi a declaração da... Uau! Quando ele disse, eu vou comer, não vou precisar mais de Deus. Deus não vai dizer mais o que eu preciso fazer. Eu vou decidir por mim mesmo o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. E eu não preciso mais consultar a Deus. Eu não preciso mais me submeter a Deus. Foi a declaração da independência. Agora eu vou ficar com isso aqui. Deus, arruma o seu canto. Não precisamos mais de você aqui. Deus saiu. Só que tem um problema. Quando Deus saiu, Deus levou o que era dele. Quando Portugal foi expulso do Brasil, levaram tudo que puderam, irmão. E aí ficou um bando vou falar aqui. E virou o que virou esse Brasilzão aqui. Eu não vejo o português morar no Brasil, mas vejo o brasileiro querendo morar em Portugal. Até hoje. 500 anos depois, nós é que estamos voltando para lá. O que sobrou aqui não era muito bom. E é uma comparação ridícula comparada ao reino de Deus e da terra, sim ou não? Deus levou o que era dele. Deus saiu da terra. Adão então é independência? Então é independência. Pergunte para mim, diga assim, pastor, o que Deus levou? A glória dele. Adão carregava a glória de Deus. E quando Adão dava uma ordem para a terra, quando ele falava com a água, com o vento, com os animais, quando ele dava as ordens, a terra obedecia. Sabe por que a terra obedecia? Porque a terra não sabia muito bem distinguir quem estava falando. Porque quando Adão falava, ele estava tão revestido da glória de Deus, que era como que o próprio Deus estivesse dando ordens. É mais ou menos assim, é muito fácil. É muito simples de entender agora. Imagine que você está na rua, dirigindo, e pula um rapaz com a calça aparecendo meia bunda, sem camiseta, de chinelo, um de cada cor, e pula no meio da rua e põe a mão assim para você parar. Pergunta, você vai parar? Se você é besta, você vai parar. Quem pensou assim? Eu paro. Parabéns, você é o sonho de bandido. Todo bandido ama assaltar gente igual você. O cara já... Para o carro, você vai parar? Eu não vou parar, quem não vai parar? Eu não estou dizendo que vou passar por cima, vou tentar desviar. Não falei que ia passar por cima. Se não tiver jeito de desviar aí, irmão... Ei, eu estou chegando numa coisa muito séria aqui. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Agora olha o que eu vou te falar, preste atenção. Agora, você está dirigindo o seu carro e para na tua frente um policial uniformizado, com a sua arma, com o seu distintivo, com a sua boina, e ele levanta a mão para você parar. Você vai parar? Por que você vai obedecer? Porque ele tem exousia, ele tem autoridade. Então você obedece. Agora, preste atenção. Você sabe quem está dentro daquele uniforme? É o mesmo rapaz que estava no outro dia aparecendo meia bunda. É a mesma pessoa. O que mudou? Um dia ele estava com distintivo, autoridade, então você obedeceu. No outro dia ele estava pelado lá, parecendo meia bunda, descalço, de chinelo, e você disse, agora eu não te obedeço mais. Foi o que aconteceu com a terra. Enquanto Adão estava vestido com a autoridade de Deus, a terra batia continência e obedecia. No dia que ele perdeu a glória de Deus, a terra disse, quem que é esse doido aí?
Porque Deus levou os distintivos, Deus levou os uniformes, Deus levou a boina, Deus levou a arma, Deus levou o distintivo, falou, agora fica aí, então se vira agora. E aí Adão, um outro dia, falou assim, terra, faz isso. A terra falou, quem que é esse louco aí? Te conheço? Uau! Alguém está aprendendo uma revelação hoje? Mas eu pulei as melhores partes, só na exousia para você pegar. Quem sabe do que eu estou falando? Pulei, não pulei. Mas a revelação estou te dando. Preste atenção. Agora Adão vai tentar governar a terra e não consegue mais. Ele perde o domínio. Ele perde a autoridade. Ele perde a palavra mais importante, que é a que eu ensino. Exousia. Autoridade. Não tem mais autoridade. Não tem mais distintivo. Não tem nada. Agora, daquele dia em diante, o homem nunca mais governou a terra. Agora o homem, ele briga com a terra. Daquele dia em diante, o homem luta contra a terra. O homem, a terra é amaldiçoada, a terra não quer mais obedecer ele. Você pode perceber, se o homem quer extrair alguma coisa da terra, ele tem que ferir a terra. Ele tem que arrancar da terra. Ele tem que sacrificar a terra. Ele tem que jogar veneno na terra. Ele tem que furar a terra. Ele tem que desgastar a terra. Ele tem que destruir para poder arrancar dela. Mas antes a terra simplesmente dava. Você não vê hoje uma lavoura, irmão, que o cara não tem que pôr um veneno, que o cara não tem que pôr um espantalho, que o cara não tem que destruir aquela terra para fazer ela, obrigar ela a dar para ele fruto. Você vai na Amazônia, os pescadores, eles têm que colocar rede, eles têm que jogar bomba, eles têm que fazer um estralo, têm que destruir a terra. Tem muitos lugares do mundo que não tem mais lugar para pescar, porque já pescaram tudo, eles têm que massacrar a terra. Não é mais amiga do homem. E quando a terra fica enfurecida, a gente não consegue controlar ela mais. Vem furacão e vem enchente, vem tudo, e não há quem pare. E entrou as enfermidades. Entrou vírus. Entrou bactéria, entrou corrupção, e não há quem pare. E o mundo começou a ir de mal a pior. De mal a pior. Agora preste atenção. Toca o teclado aí, filho. Um dia, Jesus vem do deserto. Depois de ter orado 40 dias, e ele abre a boca e diz assim: o reino de Deus está próximo. Aquilo que Adão perdeu, que ficou lá no céu durante milênios, eu estou de volta com distintivo, eu estou de volta com uniforme, e agora vocês vão ver a terra me obedecer. Estou trazendo de volta o reino. Estou trazendo de volta a exousia. E todos se surpreenderam. Falaram, uau! Até hoje nós lutamos contra a terra. Nós lutamos contra o vento. Nós lutamos contra a água. Nós lutamos. A gente corre atrás do peixe. O peixe foge da gente. Jesus dá uma ordem e os peixes pulam dentro da rede. Até agora todo mundo morre afogado. E Jesus diz, eu ando sobre as águas. Até agora o vento vem e leva as casas embora no furacão. Jesus diz assim para o vento, ó, shh, quieto. Até hoje, os elementos para fazer vinho tem que pisar a uva, tem que fazer chorar a uva,
Jesus disse: enche de água. E ele fazia o vinho. Quando alguém está doente, tem que enfiar o bisturi, tem que amarrar, tem que serrar, tem que perder. Jesus colocava a mão e dizia: seja curado. Eu vou te explicar o que Jesus fez durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio do ministério de Jesus, Jesus fez uma coisa. Diga comigo: demonstrar o reino. Você quer saber o ministério de Jesus? Foi esse. Ele demonstrou o reino. Aonde ele ia, ele pegava a autoridade do que o primeiro Adão perdeu. Agora ele é o último Adão. E ele intervia nos negócios da terra com o domínio, com o radar. Os enfermos são curados. As árvores obedecem. Figueira não dê mais fruto. Ela secava. Que homem que fala com as árvores, e as árvores, ele dá ordem, a árvore morre. Que homem que fala com o defunto e o defunto ressuscita. Autoridade. Distintivo. Quando um fariseu falava com a terra não obedecia, porque via ele sem camisa. Quem que é esse louco aí? Mas quando Jesus desceu, revestido da glória, e ele falava com a árvore obedecia. Ele falava com a água obedecia. Ele falava com os peixes obedeciam. Falava com o vento obedecia. Porque estava com distintivo. E se não obedecer, saca a arma, irmão. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quem já foi lá em São Paulo, lá no centro, e viu um prédio abandonado? Quem já viu? O que tem dentro daquele prédio? Mendigo, bandido, invasores. Você já entrou num lugar assim de invasão? Quem já entrou num lugar de invasão assim? Já entrou, Marlene? Você já viu como é que é o lugar de invasão? Parece um filme de terror. Tudo sombrio, tudo pichado. Tem seringa, tem camisinha, tem pessoa que faz suas necessidades, é tudo nojento. Invasores, eles roubam, eles matam. Tem feto lá abortado, coisas terríveis lá em São Paulo. É um lugar infernal. Porque quando um lugar é desocupado, as forças do mal ocupam. Quando Adão perdeu a sua autoridade, quando Adão perdeu a exousia, quando Adão perdeu o distintivo, o reino das trevas começou a ocupar o lugar que o reino de Deus tinha perdido. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o planeta Terra, o sistema do planeta Terra começou a ser dominado por uma força diabólica, a força das trevas. Como prédios abandonados, e lá a gente viu morte, a gente viu aborto, a gente viu sujeira, a gente viu mentira, a gente viu degradação humana, e assim se tornou o planeta Terra. A Bíblia diz que quando Jesus veio na terra, olha como diz a Bíblia, diz assim: na terra de sombra de morte, viu-se uma grande luz.
É como aquele prédio cheio de invasores, cheio de bandido, cheio de sujeira, como que entrasse uma luz muito grande, uma mangueira que vem lavando e algo que vai tirando, vai entrando para lavar aquele prédio. O povo que habitava na sombra da morte viu uma grande luz. Jesus chegou num mundo totalmente ocupado por Satanás, degradação humana total, pessoas vivendo na miséria, na pobreza, na escassez, na destruição, na depressão, no suicídio, no roubo, na mentira, porque tinha sido ocupado pelas trevas. Você sabia que essa rua e esse terreno era assim? Essa rua, quando nós chegamos aqui, só tinha duas coisas: prostituição e droga. Quem lembra? Só tinha prostituição e droga. Prostituição e droga. Mas o reino de Deus chegou na rua Alemanha, na rua Áustria, na rua Bulgária, e as trevas tiveram que fugir, e agora o que era um lugar de droga, de prostituição e de morte, é um lugar de vida, é um lugar de milagres e é um lugar de salvação. Sabe qual é a maior manifestação do reino? Pergunte para mim, pastor. Qual é a maior demonstração e manifestação do reino de Deus? Eu vou te explicar. Qual é o único milagre? Preste atenção, não se perca agora. Qual é o único milagre que nunca aconteceu no Velho Testamento? Não responda o pessoal da exousia. No Velho Testamento, houve transformação de elementos, sim ou não? Moisés não fez a água virar sangue? Ele transformou elementos. Houve multiplicação de alimentos, sim ou não? Eliseu multiplicou pão. Não foi Jesus que inventou isso. Azeite foi multiplicado, farinha foi multiplicado. No Velho Testamento teve ou não teve ressurreição de mortos? Elias ressuscitou morto, Eliseu ressuscitou morto. Leproso foi curado no Velho Testamento e no Novo. Então todos os milagres do Velho existiram no Novo, e do que todos que existem no Novo existiram no Velho. Só teve um milagre que nunca aconteceu no Velho Testamento. Só acontece no Novo Testamento. Quem quer saber qual? Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 11, 20. Vai dando glória aí, irmão. Vai falando em línguas. Eu já estou sentindo um ambiente sendo mudado aqui, tá? Está um poder tremendo nesse lugar. Há uma unção nesse lugar. Há autoridade nesse lugar. As trevas já estão fugindo desse lugar. A enfermidade não vai resistir. O que Deus vai fazer essa noite? Jesus disse: mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O único milagre que nunca aconteceu no Velho Testamento e só no Novo é a expulsão de demônios. Sabe por quê? Me pergunte por quê. Porque só um reino pode expulsar outro reino. Só um reino pode expulsar outro reino. Só uma autoridade pode expulsar outra autoridade. Aí uma irmã ficou brava comigo e falou: não, pastor, Davi expulsou demônio. Eu falei: não, minha filha, não leu a Bíblia. Diz a Bíblia que quando Saul ficava atormentado por demônios, ele convidava Davi para tocar harpa, para ele se acalmar. Os demônios paravam de atormentar ele, e no momento que Davi deixava de tocar a harpa, voltava a atormentar Saul. Saul nunca foi liberto dos demônios. Então nunca houve expulsão no Velho Testamento.
Só os demônios não gostam de louvor. Só isso. E expulsão de demônios, inclusive os fariseus, quando viram Jesus expulsar demônios, fizeram a pergunta: que nova doutrina é essa? Que nunca tinham visto. Que nova doutrina é essa? Porque era novidade. Só um reino pode expulsar outro reino. Ou seja, se você e eu quiser entrar lá naquele prédio abandonado lá em São Paulo e mandar o povo embora, sabe o que a gente vai tomar? Lenha. Sabe quem tem que entrar lá? Alguém fardado, alguém armado, alguém com distintivo. E então você vai ver a bandidagem tudo sair correndo de lá. É ou não é? Ou seja, Jesus, diferente dos demais, ele veio fardado, ele veio armado, ele veio com distintivo, e as trevas reconheciam ele de longe. Que temos contigo, Jesus? Por que nos atormentas? De longe eles reconheciam. De longe eles viam É forte. Quem está aprendendo algo? Irmão, essa aula é uma libertação. É uma libertação essa aula. Meu Deus, eu estou descobrindo Gênesis, eu estou descobrindo o que era Adão, eu estou descobrindo o que é o reino. Lembra? Houve uns homens no Novo Testamento, alguém vai me lembrar o nome deles, eu esqueci. Que eles queriam ser expulsadores de demônio. Aí eles foram expulsar o demônio. Eles eram os irmãos. Diz a Bíblia que quando eles foram expulsar os demônios, disseram: em nome de Jesus que Paulo prega. Diz que os demônios pegaram aqueles irmãos, deram uma surra nele, um endemoniado, deu uma surra em todos eles, rasgou a roupa deles, eles saíram correndo pelados pela rua. Como é que é o nome desses irmãos? O filho de Seba. Estão bom de Bíblia, hein? Eu não lembrava o nome. Apanharam dos demônios. E o que eles disseram? O que o demônio falou para ele? O que o demônio falou para ele? Jesus eu conheço. Paulo eu sei muito bem quem ele é, porque ele já fez nós apanhar bastante. Mas quem são vocês? Vem aqui. Pegou eles. Chega lá num prédio invadido lá em São Paulo e diz assim: em nome do Lula, saiam daqui. Irmão, tu vai tomar um couro. Agora pega um soldado, chega lá, fardado, com a metralhadora, aponta para cara daqueles bandidos e fala assim: vagabundo, pode sair daqui, porque eu sou do exército do Brasil. Vai sair todo mundo. Por que tem gente que não consegue expulsar demônio? Porque não tem distintivo, não tem exousia, não tem autoridade, não tem revestimento de autoridade, não tem intimidade com Deus, não conhece. Ei, preste atenção. Demônio não obedece coach. Por isso que coach diz assim: para que expulsar demônio se nós temos psicologia? Demônio não obedece psicólogo. Demônio não obedece psicanalista. Demônio não obedece PNL. Demônio obedece homens de Deus revestidos de autoridade, que diz: em nome de Jesus. Ah, pastor, e por que a gente não fica o culto expulsando demônio? Porque se a gente ficar o culto expulsando demônio, a gente vai fazer o show dos demônios. Nós não fazemos culto para demônio. Culto é para Jesus, amém? Amém? Agora, de segunda a sexta aqui na família do reino, trabalha aqui um pouquinho para você ver os gritos, berro. Quem trabalha aqui sabe o que eu estou falando? Quem já entrou na família do reino e escutou os bichos urrando lá dentro?
É expulsão de demônio a semana inteira, irmão. Um dia uma pessoa, eu não vejo libertação nessa igreja. Eu falei, vamos ali do outro lado da rua, você é a primeira que vai manifestar. Eu não faço no meio do culto. Porque às vezes você vai envergonhar a pessoa. Agora, se manifestar, a gente expulsa. Mas não fica cutucando o demônio durante o culto. Eu fico cutucando o céu para a glória descer. Cutucando o demônio. Mas a nossa igreja é uma igreja de libertação. Aqui o demônio sai, irmão. Amém? Só é o segundo dia dos 21 dias, irmão. Tá valendo a pena? Uau! Quanto conhecimento, quanta revelação, quanto fundamento. Sabe que esse é um trabalho do apóstolo? O trabalho do apóstolo é trazer fundamento. Ou seja, com o fundamento que eu coloquei hoje na sua vida cristã nunca mais será a mesma. Você agora tem uma vida cristã muito mais fundamentada do que ontem. É isso que um apóstolo faz, ele estabelece fundamentos. Um bom apóstolo, ele faz discípulos para Cristo. Se algum dia você não estiver mais na família do reino, você continuará sendo um cristão maduro com o mesmo fundamento. Porque eu não faço discípulo para mim, eu faço discípulo para Jesus. Amém? Tanto é que alguém quando fala, pastor, eu quero ir embora dessa igreja, a gente paga o Uber. Porque não fazemos discípulos para nós, fazemos discípulos para Cristo, para Jesus. Qual é o único milagre que tem no Novo Testamento e nunca teve no Antigo? Porque só um reino expulsa outro reino. Então Jesus, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Expulsou o demônio. No ministério público dele. Quando o ministério dele começou, antes ele tinha feito a multiplicação, a transformação da água em vinho, mas o ministério dele, ele não pregava ainda. Aquilo ali foi uma ajudinha que ele fez para a mãe dele, que ele ainda brigou com ela. Falou, minha mãe, não está na minha hora. Mas o dia que ele voltou do jejum de 40 dias, do deserto, e iniciou a primeira pregação dele, a primeira coisa que ele fez foi expulsar o demônio. E tem mais, nem toda vez o demônio é expulso se manifestando. Tem um monte de gente que já saiu um monte de demônio e ela nem viu. Ela começa, eu tinha depressão, ansiedade, espírito de morte, espírito de não sei o quê, e não tenho mais. Muitas vezes foi simplesmente o demônio que atormentava ela, foi embora. Então foi liberta. Amém? Sabe qual é o demônio que nós temos que expulsar hoje, irmão? Em nome de Jesus? Chama mamon, aquele que faz você amar o dinheiro. Eu tenho percebido muito isso em Balneário Camboriú. Tem gente que aceita tudo que eu prego. A hora que eu falo de dinheiro, ela fica triste. Sabe por quê? Porque você está mexendo no santo dela. Parece aquele católico que fala assim, seu pastor pode pregar tudo, só não mexe na minha santa. Pastor, prega o que o senhor quiser, mas não fale de dinheiro, porque aí o senhor está mexendo no meu santo. Que você seja liberto em nome de Jesus do espírito de mamão e que você aprenda a honrar a Deus com seu dízimo, sua oferta, sua primícia, seu voto. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Agora eu vou começar a pregação. Brincadeira. Demônio que apareceu aqui, manifestou agorinha. O demônio das 9h30. Quem conhece o demônio das 9h30? O que ele faz? Ele entorta as mãos assim, para você olhar para o relógio. Aleluia. Uau. Eu tinha que começar a pregação agora, mas não vai dar tempo. Eu não falei que ia pregar sobre as chaves do reino? Não deu tempo. Eu primeiro estabeleci o que é o reino. E agora as chaves do reino é outra história. Vou falar só um pouquinho. Depois, se Deus me permitir, durante os 21 dias eu vou pregar com mais intensidade sobre as chaves do reino. Amém? Então,
Agora está fazendo sentido. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus é a extensão do governo de Deus na terra através das suas autoridades. Deus não vem na terra governar. Ele põe a autoridade no nome de Deus para ele governar no nome dele. Se eu quero, por exemplo, vamos falar que a família do reino é um reino. Se eu quero estender o reino da família do reino lá para o Rio Grande do Sul, eu não tenho que ir para lá. Eu revisto de autoridade um pastor e mando ele para lá. Ele vai no nome da família do reino, abriu a igreja Família do Reino. Quem entendeu? Então, como que Deus expande o reino dele? Ele unge homens de Deus. Ele reveste apóstolos. Ele diz, agora vai no meu nome. Foi isso que ele disse. Olha a mensagem de Jesus. Lá em Mateus 10. Eu estou terminando. Mateus 10, 7. Olha que coisa. Assim que ele fez, ele dá autoridade para o homem e disse, indo, pregai dizendo, o que é para pregar? O que é para pregar? Qual que é meu trabalho? Pregar? E o que eu estou pregando hoje? É chegado o reino dos céus. E como que eu demonstro que o reino de Deus do céu chegou? Está lá. Olha o que ele diz. Continua. Curai, limpai-os, ressuscitai-os. Prova que você está levando o reino de Deus. Cura os enfermos, expulsai-os. Então, como que o reino de Deus é manifesto? Curando enfermo, limpando leprosos, ressuscitando mortos e expulsando. Ou seja, toda igreja que você for, que não tem cura, não tem milagre, não tem expulsão de demônios, o reino de Deus não está ali, tem uma religião. É forte. Deixa eu resumir para você o que é o reino de Deus na terra. Não acho que a chave vou ter que falar amanhã. Mas não, o que eu vou falar é tão importante quanto. Olha só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu. Agora olha o que diz, seja feita a tua. Aonde? Na terra. Como? O que é? Preste atenção. Quando eu falei das Bahamas, é uma colônia da Inglaterra. Mesma moeda, mesmo rei ou rainha, mesma linguagem, mesma cultura, mesmo chá, mesma roupa. Ou seja, lá em Bahamas está se fazendo a vontade da Inglaterra. Ou seja, o reino de Deus é onde tem autoridades de Deus e filhos de Deus, vivendo a vontade de Deus no céu, porém na terra. Então olha o que eu quero te dizer. No céu tem doença? Então quando o reino de Deus vem, a doença? No céu tem demônio? No céu tem pobreza? No céu tem miséria? No céu tem depressão? No céu tem síndrome do pânico? No céu tem câncer? Filha, no céu tem câncer? No céu tem câncer? Seja feita a sua vontade na terra, como no céu. Pai, se no céu não tem câncer, eu quero viver a tua vontade na terra, eu também não vou ter. Sabe o que eu acho interessante? Jesus disse, diga para João Batista, que os cegos vêm, os coxos andam, o evangelho é pregado aos pobres. Qual é a boa notícia que você consegue dar para um pobre? A boa notícia é dada aos... Ou seja, o reino de Deus é uma boa notícia para os pobres.
Você não precisa mais ser humilhado, você não precisa mais viver na miséria, você não precisa viver mais na escassez. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te libertar, Deus vai te abrir portas. Você será um provedor, aleluia! Você será provedor no meio da crise. Deus vai te dar ideias para você gerar negócios. O reino de Deus na terra. Muitas igrejas querem usar o sistema do mundo para mudar o mundo. Vai dar certo, irmão? Quer usar táticas do mundo, sistema do mundo para tentar mudar o mundo. Não tem jeito. Nós precisamos do sistema celestial, do poder celestial, o poder sobrenatural para intervir nos assuntos da terra. Estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Fique em pé nessa noite maravilhosa. Diz a Bíblia que Jesus é o príncipe do Shalom. O que significa isso? Príncipe do Shalom quer dizer que ele é aquele que tem o poder sobre o Shalom. Shalom significa paz. Ou seja, quem tem o príncipe do Shalom tem o Shalom. Aí ele traz paz, ele traz prosperidade, ele traz saúde, ele traz felicidade. Sabe o que Jesus disse? Eu vim dar vida, e vida em... Ou seja, o reino de Deus, quando está no lugar, existe abundância. Ah, irmão. Tem gente que está incomodada com a abundância da família do reino. Mas Jesus disse, eu vim dar vida em... É abundância de gente, é abundância de riqueza, é abundância de milagre, é abundância de expulsão de demônio, é abundância de nações, é abundância de cadeira, é abundância de prédio, é abundância de tudo. Abundância. Eu vim dar vida e vida, hein? Jesus pregava, irmão, era 20 mil pessoas. Depois ele dava comida para todo mundo. Você acha que um pobre consegue dar de comer para 20 mil pessoas? Um dia um pastor falou, Jesus era pobre. Eu falei, rapaz, Jesus tinha 12 famílias a tempo integral e um tesoureiro que roubava e ainda assim não fazia falta no caixa. Eu falei, como que pode, irmão? Já viu pobre ter tesoureiro? E o cara roubava e ainda ele conseguia pagar o salário dos 12 e ainda dava de comer a 20 mil pessoas. Eu quero essa pobreza, então. A de Jesus. Nós vamos dar de comer a milhões. Não é milhares, é milhões. Jesus disse que nós faremos obras ainda maiores. Sabe o que incomoda as pessoas? O sobrenatural. Eu falo as coisas, eles fazem um cálculo. Tem alguma coisa errada. Eu falei, lógico que tem. A matemática do céu é diferente da terra. Eles fazem os cálculos. Não, mas como só 5 anos? Não, como que no meio da pandemia? Como? Mas como? Porque eles estão acostumados a fazer 2 mais 2 é 4. Eles estão acostumados a fazer do jeito da terra. Eles estão acostumados a procurar o psicólogo, a procurar o médico. Eles estão... Irmão, tem gente que diz assim, pastor, eu estou endemoniado. Ele diz assim, procura o psiquiatra e toma remédio. E não resolve. E eu sei que essa mensagem vai incomodar muita gente. Porque Jesus incomodava os fariseus. Incomodava os saduceus. Incomodava.
Feche seus olhos, louve o nome de Jesus. Diga para ele: venha teu reino. Venha o teu reino. Espero que você tenha sido muito abençoado com essa pregação. Eu quero convidar você para ser o meu aluno na maior escola de revelação bíblica do Brasil, a Exousia School. Você vai poder clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. E se você algum dia passa por aqui em Balneário Camboriú, venha visitar a família do reino, o lugar do seu propósito. Deus te abençoe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.